Nós acabamos de ouvir a palavra do Senhor, exatamente como o evangelista Mateus relata lá no capítulo 26, a partir do versículo 26. Ele diz que enquanto comiam, Jesus então pegou o pão, deu graças, ele pegou o cálice e deu graças, distribuiu dentre eles, dizendo: comam, bebam tudo isso, todos vós, porque isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, é o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós para a remissão de pecados. Além disso, a gente tem esse texto, o texto de 1 de Coríntios, no capítulo de número 11, a partir do versículo 23, o apóstolo Paulo, já estamos falando décadas à frente, dizendo: porque eu recebi do Senhor a mesma coisa que eu vos ensinei. Ou seja, eu transmiti para vocês a mesma coisa que eu recebi do próprio Senhor. Então a gente percebe que há uma continuidade, é dada uma importância para a forma como a ceia ela é realizada dentro das páginas do Evangelho e das cartas do apóstolo Paulo. A ceia é um momento muitíssimo importante da vida do crente. Primeiramente, ela reflete a comunhão, ela reflete uma comunhão na horizontal, e na fala de Jesus também uma comunhão, uma conexão na vertical. Tens parte comigo. Então é importante a gente lembrar que a ceia, ela não é só forma, ela não é só liturgia, ela não é somente uma cerimônia, mas ela é algo muito mais profundo, porque ela nos conecta entre nós, uns aos outros, e ela também nos conecta com Deus, tornando-nos parte da divindade. E nesse aspecto, quando a gente fala dessa conexão que deve haver, e a gente precisa observar que há entre nós e o Senhor, e também entre nós e os nossos irmãos, e dar a devida valorização para isso, porque muitas vezes nós temos uma incapacidade de discernir corretamente o corpo e o sangue de Jesus. E a importância disso na nossa vida. Está lá no capítulo 11, de 1 Coríntios, o versículo de número 29, salvo engano, onde ele vai dizer que isso poderá, está aí no verso 27, desculpem, Portanto, aquele que come e bebe este pão, o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo do Senhor e do sangue do Senhor. Aí ele continua dizendo, por quê? Verso 29, porque ele o faz indignamente, não tendo o devido discernimento ou adequado conhecimento do que representa o corpo e o sangue de Jesus. Às vezes a gente tem muita conexão com a história, Por exemplo, hoje nós cantamos hinos que nós não cantávamos há 10, 20 anos atrás. E assim, num primeiro momento, alguns dos irmãos daqui mesmo, da igreja, você mesmo, talvez você tenha feito essa observação. Ah, pastor, que saudade daquela ceia, quando a gente cantava aquele hino e aquele hino. Não é assim? Por quê? Porque a gente se apega à forma, à liturgia, ao aspecto exterior. Não é assim? Só que aquele hino, em algum momento, alguém decidiu cantar eles no lugar de outro. Isso foi algo que foi introduzido em algum momento. E esse hino, por exemplo, o hino que eu adoro cantar, Alvo mais que a neve. E antes dele, o que o povo cantava? É lógico que ele é um hino que fala sobre a importância do sangue de Cristo, retrata isso adequadamente, mas ele não é mais importante do que o elemento em si. Então, às vezes, vejam que às vezes a gente se apega a gente, não, talvez nem é uma questão de discernimento, mas questão de afinidade, e isso é um problema. Eu, uma vez, há quase 30 anos atrás, estou ficando velho, só para os irmãos terem ideia, estou falando do século passado ainda,
eu encontrei um irmão que não ia há muito tempo na igreja. A gente foi lá trabalhar de obreiro na igreja e ele estava lá congregando, conhecemos, tínhamos afinidades, né? E sumiu. Um dia, né, indo à busca dele, eu encontrei e ele falou assim, olha, missionário, eu preciso lhe comunicar com dor no coração que eu não vou mais à igreja. Eu estou indo na igreja tal. Por quê? Porque eu preciso tomar ceia toda semana, senão eu fico fraco na fé. Tomar ceia toda semana. E aqui tem ceia a cada 3 meses. Eu gosto, os irmãos, acho a doutrina maravilhosa, bíblica, vocês estão corretos, mas vocês só têm ceia a cada 3 meses. E eu preciso da ceia toda semana, porque senão eu enfraqueço na fé. Então percebam que o irmão estava tendo um discernimento inadequado, incorreto, a respeito da ceia. O que nós temos a informação que nós temos lá em Mateus 26? Vocês estarão fazendo o quê? Celebrando, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. É o que diz o apóstolo Paulo. Todas as vezes que comer deste pão, todas as vezes que beber esse cálice, vocês estarão anunciando a morte do Senhor. Então vejam que a ceia não tem nada para fortalecer a minha fé. Eu preciso dela toda semana, porque vai chegar uma hora que eu vou precisar todo dia, toda hora, e aí vai ficar inviável. A ceia, embora ela sim nos conecte com o Senhor, mas ela não tem essa finalidade. A finalidade dela é celebrar, é anunciar, é propagar a morte de Jesus. O que ele fez? Ele deu o seu corpo, e ele também deu o seu sangue, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando eu tomo o cálice do Senhor, é lógico que eu vou me sentir mais em comunhão com o Senhor. É natural que eu me sinta renovado em forças. Mas já pensou se eu depender disso aqui para eu ficar forte espiritualmente toda semana, todo dia, o mês inteiro, o ano inteiro? É inviável. Então não é essa a finalidade. Eu preciso tomar esse cuidado, porque o corpo de Jesus e o sangue de Jesus, como elementos dados pelo Senhor, tem como finalidade a celebração com o coração grato, e não um fortalecimento. Para eu me sentir forte, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, não é assim? Eu tenho que cultuar ao Senhor, e não é essa a finalidade. Por isso não tem necessidade de fazer todo mês, toda semana, a gente faz a cada 3 meses. Então, tem que tomar, às vezes a intenção é boa, irmãos. Olha, eu quero ter comunhão com Jesus o tempo todo, mas não pode ser esses os elementos que vai servir para isso. A leitura da palavra, né? Salmos, cânticos, hinos espirituais, comunhão com o povo de Deus, amor fraterno, vocês vão me estimular a fé, eu vou estimular vocês a fé, e a gente vai mutuamente se fortalecendo e se renovando. Né? A gente precisa ter o discernimento adequado. Não estou dizendo que é pecado você desejar comer o pão e o corpo de Jesus, porque isso é algo bom, celebra, engrandece, exalta, né, a morte e o ato de Jesus por nós. Mas não é o discernimento adequado. O oposto também é verdadeiro. Já encontrei pessoas que dizem assim, ó, já tomei ceia mês passado. Está fazendo ceia hoje? Não vou tomar não, mas quem disse que eu preciso tomar ceia? Errado também. Porque o apóstolo não diz quantas vezes, ele fala todas as vezes que você comer este pão e beber este cálice, estará celebrando a morte do Senhor, até que ele venha. Então não está dizendo que é uma vez por semana, entendemos que é coerente, racional, razoável, pela logística da igreja e dada a importância que uma frequência de 3, 4, 5 vezes no ano é razoável. Mas não é proibido, porque senão o discernimento estará errado, equivocado mesmo. Então os extremos devem ser evitados. E o bom discernimento, né, nos leva a ver o que o apóstolo vai dizer para nós, né? No capítulo 10 de 1 Coríntios, que ele vai dizer, olha, o cálice de bênção que nós abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo? É lógico que é. É uma pergunta retórica? É. Ele está aí no verso 16. O verso 16 ainda, né? O pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? Então é o aspecto da comunhão na vertical entre nós e Cristo.
ter parte com Cristo, né? E o verso 17, ele aborda o aspecto horizontal. Porque nós, sendo muitos, não somos um só pão e um só corpo, porque todos somos participantes do mesmo pão, né? Nós somos participantes do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Então é importante, irmãos, que a gente tenha o discernimento adequado, né? A maturidade adequada. É natural que às vezes a gente tenha, né, algumas ideias que a gente vai aprimorando-as e melhorando o nosso discernimento, a nossa relação com eles, à medida que vamos crescendo, amadurecendo, chegando, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, à estatura do varão perfeito, que aí um dia nós seremos, né, lá com Cristo. Outro aspecto que a gente precisa lembrar da ceia, além desse da comunhão, que é a comunhão com Cristo, fazer parte do corpo, né, horizontal, na vertical, né, horizontal e vertical, a gente precisa se lembrar que é uma questão de identidade, né? Quem está interessado em propagar, em celebrar a morte do Senhor, senão alguém que está comprometido com o que ele fez? Ninguém. Ninguém. E a gente faz isso, e às vezes uma outra forma de a gente ter um discernimento inadequado, e é por isso que o apóstolo ele vai crescendo nessa reflexão, né, até chegar ao extremo de dizer no verso 19 do capítulo 11 que isso pode nos levar à morte, caso não tenhamos um adequado discernimento a respeito dos elementos, né, que envolvem o corpo e o sangue de Jesus. No capítulo 10 aqui de 1 de Coríntios, se a gente perceber, ele começa dizendo assim, né? Além disso, meus irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos nossos pais, estiveram todos debaixo da mesma nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés e na nuvem, todos comeram do mesmo alimento espiritual, todos beberam da mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual, que é o seu guia, que os guia, aliás, né? E a rocha era Cristo. Então a gente precisa lembrar disso, que ele está falando aqui, ó. Vejam aquela geração inteira. Eles não tinham discernimento adequado e morreram, ficaram no deserto. Eles se esqueceram da importância dos símbolos, da gravidade, né, do discernimento, de ter um discernimento equivocado, né? Porque o que eles faziam? Eles comiam maná, né, que caía dos céus, eles bebiam a água da rocha, e a rocha era Cristo, mas eles, ao mesmo tempo, não se refreavam, não estavam tão comprometidos, né? E aí muitos deles iam para as festas, né? Muitos deles iam para os banquetes de Baal, que aconteciam na terra de Canaã. Essa semana eu estive estudando o livro dos Juízes, né? E nos Juízes é dito lá no capítulo 3 que Deus deixou algumas das tribos lá, exatamente para provar se Israel seria fiel ou não, se eles seriam zelosos ou não. Então aquelas tribos que ali ficaram cananitas, né, cananeias, né, elas seriam como um laço, ou seja, uma forma de atrair Israel para as suas coisas. É por isso que Paulo está dizendo aqui, no capítulo 10, que a gente deve tomar cuidado com aquilo que a gente se compromete, a idolatria, ele vai dizer. Versículo 14, meus irmãos amados, fujam da idolatria. Fujam da idolatria. Né? E ele vai dizer, fujam da idolatria. Porque a idolatria é um problema sério. Sempre foi e é também em nosso tempo. Aqui no capítulo 10, né, ele vai dizer essa orientação severa para aqueles irmãos, né? Especialmente aí no verso 31, vocês não podem beber o cálice do Senhor e beber o cálice dos demônios. Olha que severidade, olha que gravidade, irmãos. Olha que advertência o apóstolo está dando para crentes da igreja. Ele está dizendo, olha, vocês tomem cuidado, fujam da idolatria, está aí no verso 14. Aí ele vai dizer, por quê? O cálice que bebemos nos torna conectos com o Senhor. O pão que partilhamos nos torna um com os irmãos. Agora o problema é que a mesma verdade se
concretiza quando nós participamos daquilo que Paulo chama de mesa dos demônios. Por quê? Ele fala da idolatria, do ídolo. O ídolo não é nada, disse ele, mas a idolatria é demoníaca. Eu não quero ser ofensivo com alguém aqui que não seja da nossa comunidade de fé, e se tiver, que eu não estou reconhecendo agora, me perdoe, porque não é disso que não estou querendo ofender, nem chatear ninguém por causa de suas convicções são suas, né? Elas devem ser respeitadas. Mas a gente precisa falar abertamente para que o nosso povo entenda e compreenda. Tem muitos laços na nossa cultura, irmãos. Leia Juízes 3. Deus permitiu, Deus poderia ter expulsado, mas Deus não expulsou todas as tribos. Ficaram algumas lá para Deus ver até onde Israel seria fiel. Então, na nossa cultura também temos muitos laços que tendem a provar a nossa fidelidade. E Paulo está advertindo-nos aqui, ó, fujam da idolatria. Se você quer fazer parte da mesa do Senhor, fuja da mesa dos demônios. Fuja. Fuja da mesa dos demônios. Porque quando eu participo, eu me comprometo, eu me conecto, eu propago, eu difundo, e eu me ligo com aquelas coisas. Então ele vai dizer, olha, está aí no capítulo 10, só achar você vai encontrar, né? O ídolo não é nada, não é nada. As coisas que os gentios sacrificam, elas sacrificam aos demônios, está aí no versículo 20, e não a Deus. Então tem muitos laços na nossa cultura, que a gente, como cristão, porque imagine só, irmãos, quem é que senta à sua mesa para comer com você? Vamos pensar de uma forma, a gente no Brasil, a gente não tem muito essa cultura, né? Não é assim? A gente não é muito da nossa cultura. A gente convida qualquer um para sentar à nossa mesa, para entrar na nossa casa e comer o nosso pão. Mas existem culturas que isso só acontece quando eles têm plena convicção de que a pessoa está, de alguma maneira, ligado, comprometido com a sua maneira de viver, a sua maneira de crer. Comer é algo espiritual para aquelas pessoas. É vital, é essencial para a vida, né? Então, quando você compartilha isso com alguém, isso não pode ser feito de qualquer maneira com qualquer pessoa. Então, sentar à mesa naquela cultura e comer com alguém, por isso Paulo está dizendo, se você come à mesa dos ídolos, você come na mesa do diabo. Aos demônios são sacrificadas aquelas coisas. Então, eu não posso estar aqui hoje, tomando o cálice, comendo o pão que pertence e que representam aquilo que Jesus fez, a sua morte, e amanhã ir lá na festa junina. Não vai dar certo. Porque quando você vai lá, você pode comer canjica, faz e me chama, porque canjica é muito bom. Milho verde assado na brasa. E aqui no Brasil, no Nordeste, isso vai acontecer nessa época, tá, irmãos? Porque lá no Nordeste chove nessa época, né? Então a colheita do milho é nessa época, a festa é agora. Então, se você estiver passeando pelo Nordeste lá, e você encontrar uma banca vendendo milho, coma o milho, não tem problema algum, né, assim? Mas se você encontrar uma quermesse ou uma festa dedicada a qualquer santo, a qualquer tipo de religiosidade, aí você vai dizer, disso aqui eu não participo. Lembram que não tinha veneno na fruta que Eva comeu? Tinha nada de errado, a fruta era cheirosa, prazerosa e bonita, criada por Deus. Não tinha nada de errado. Mas o ato de desobedecer levou-nos à queda. Então, a gente precisa tomar cuidado. Ou eu estou comprometido, eu como com quem eu me comprometo e me conecto. Então, se eu vou na mesa da idolatria e participar daquilo, né? E aí a gente precisa ter o discernimento correto também, porque a gente também precisa estar no mundo e viver com responsabilidade, representando a Cristo. Olha, por exemplo, se eu for na casa do meu pai falecido, meus irmãos vivos, né? Lá eles podem estar no momento de celebração entre eles, e eu estou lá, eu vou ser o chato da paróquia? Eu vou estar apontando o dedo dizendo, isso aqui é de Satanás, isso aqui é do diabo, isso aqui é do demônio, isso aqui eu não participo? É assim que eu faço? Então Paulo vai dizer o seguinte, olha, se algum dos infiel vos chamar, e você quiser ir, coma.
Mas quando estiver comendo, toma cuidado, porque você pode causar escândalo. Então, equivale dizer assim, olha, isso aqui foi sacrificado aos ídolos. E causar um constrangimento para a família, causar um constrangimento para as pessoas que estão ali. Então, o que eu faço? Porque tem muitos crentes fracos na fé. E ele vai falar assim, olha, e por causa dos fracos na fé a gente evita. Então, aceitou o convite, meu amigo? Como diz o ditado, né? Ajoelhou, reza. Mas se estiver rezando, não posta na internet, porque tem outros fracos na fé que vão ficar escandalizados com você. Estou comendo a canjica lá na quermesse lá do cara lá. Estou constrangido, estou aqui acuado, né? Assim, dos males o menor. Não posta essa desgraça porque vai ficar pior ainda. O efeito vai ficar muito mais danoso. Devastador, você não tem controle. Então nós hoje temos muitos laços culturais que nos colocam em choque. E às vezes nós temos que nos posicionar. Não só por causa, né, da nossa convicção, na causa da nossa fé, mas por causa de quem nos observa. O mundo está de olho em nós. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, problemas que os coríntios não tinham, nós temos hoje. Então, eu tenho que agarrar-me ao princípio e não somente ao texto bíblico. Então, o crente não vai em quermesse. Ele fala, não estou preocupado com quermesse, porque eu não vou em quermesse. Não estou preocupado com festa de terreiro de macumba, porque eu não vou em terreiro de macumba. Né? Mas eu tenho os laços culturais que podem ser tão danosos quanto aqueles. Então, eu preciso estar atento ao princípio e não ao fato em si. Paulo é bem claro, o ídolo não é nada. Mas a idolatria é demoníaca. Esse é o problema. O ídolo é pau, é pedra, é barro, né? É feito por mãos humanas. Tacou no chão, vira pó. Não serve para nada. Mas a idolatria e os efeitos dela são demoníacos. Estão a serviço do mal. E aí a gente precisa fazer o que está aqui no verso 14. Fuja da idolatria. Fuja. Porque quando eu como, irmãos, quando eu tomo isso aqui, ó, já tem um ditado que fala, você é aquilo que você come. Não tem coisa mais verdadeira. Então a gente precisa viver neste mundo, irmãos, com o devido discernimento, com a devida preocupação. E a gente às vezes fica olhando para os elementos externos e dando mais valor a eles do que ao fato em si. Então eu preciso ater-me aos princípios que estão envolvidos também na ceia. Além do aspecto da comunhão, eu preciso, que é na vertical e na horizontal, eu preciso ater-me também ao que ela representa no mundo em que nós vivemos. Outra coisa que eu preciso lembrar também, que é um aspecto do discernimento, é que essa fala de Jesus, todas as vezes, de Paulo, né? Todas as vezes que você comer este pão, beber este cálice, você está celebrando, anunciando a morte do Senhor. Isso precisa ser feito até que Ele venha. A gente, às vezes, olha para a Bíblia e há uma tendência na nossa geração de querer conectar a Santa Ceia à Páscoa judaica. Irmãos, não tem nenhuma conexão. E, ao mesmo tempo, tem, né? Porque o elemento central da Páscoa era o quê? O cordeiro. Né? E o cordeiro, a gente já sabe, o cordeiro era Cristo. Porque Cristo está em toda a história. Há um fio condutor, né? Antes da criação, quando não existia nada, ele já estava lá. João vai dizer no Evangelho, olha, sem ele nada do que foi feito se fez. Sem ele é o agente da criação. Ele é o verbo da vida, ele é aquele que dá origem às coisas. Então, não tem como tirar Jesus da Páscoa, como também não tem como incluir a Páscoa na ceia, porque são coisas distintas. A Páscoa, ela segundo lá em Êxodo, capítulo 12, tá? 12, acho que é isso. Está lá assim, olha, então vocês estão, esta é a noite que Deus libertou vocês da escravidão do Egito. Em todas as gerações, versículo 42, né? 42 é o seguinte. Então, todas as vezes que vocês comerem ou chegar nessa data, em todas as gerações futuras, vocês devem celebrar este ritual, porque ele lembra que vocês eram escravos no Egito e que o Senhor tirou vocês de lá com braço forte, com mão estendida. Eles fizeram ou não? Fizeram.
Jesus fez, Jesus fez. Jesus celebrou Páscoa, Jesus celebrou Páscoa. E o Evangelho de Mateus 26, 26 exatamente está dizendo isso. Enquanto comiam o quê? A Páscoa. Jesus comeu e disse assim, olha, desejei muito comer essa Páscoa com vocês. Por quê? Porque era a última. Era o encerramento de um ciclo. Então nós não temos algo em comum, porque o elemento central da Páscoa é o mesmo elemento central da ceia. Mas em relação ao que envolvia ela, as ervas amargas, aquela questão da roupa, de estar vestido, de comer um cordeiro, comer o cordeiro assado, não pode ser cozido, não pode quebrar ossos, tem que ser às 3 da tarde, e tem que comer à noitinha, comer apressadamente, não pode deixar para o dia seguinte. Tudo isso, irmãos, isso não tem nada a ver com o corpo de Jesus, com o que Jesus está falando da ceia, Santa Ceia. Aconteceu de haver uma conexão, uma aproximação, porque elas são celebradas no mesmo ambiente, pela mesma pessoa, no mesmo cenário. Mas são coisas antagônicas, completamente distintas entre si. Eu preciso ter discernimento. A nossa cultura insiste em resgatar a velha Páscoa judaica. Porque é popular, causa impacto, é importante, tá bom, Jesus está lá, é bíblico, né? Não podemos dizer que não está na Bíblia, que não foi útil, tem a sua finalidade, mas ela não representa com exatidão aquilo que representa, embora haja uma similaridade, aquilo que representa o pão e o vinho quando se trata de salvação para todas as pessoas, de todos os povos, de todos os tempos, inclusive os judeus que celebravam Páscoa. Eu preciso destacar isso porque há uma judaização, né, da ceia, e às vezes a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque Jesus diz assim, olha, eu desejei muito comer essa Páscoa, mas agora ele está dizendo, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, e vocês devem comer todos vocês, porque esse é o sangue da nova aliança. Nova aliança. E Paulo vai dizer, quando você fala da nova, é porque a outra se tornou obsoleta. Não é assim? Você não vai ficar tentando resgatar a velha, né? O antigo. Ah, mas e os 10 mandamentos? E o sábado? Não estou falando de textos da Bíblia, irmãos. Estou falando de aliança. Na antiga aliança, tinha muitos elementos, inclusive a Páscoa. Na nova aliança temos muitos elementos, inclusive a ceia, mas não tem Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa, é o que Paulo vai dizer, né? Ele é o nosso cordeiro que foi imolado, sacrificado, uma vez por todas na história. E acabou, é o sacrifício perfeito. Nós não precisamos celebrá-la todo ano, por quê? Porque o sacrifício de Jesus é eterno e perfeito. Então eu preciso lembrar que não tem a ver. Não tem que ser uma vez por ano, como algumas religiões fazem, né? A gente não precisa celebrar ela às 3 horas da tarde, porque era aquele horário que Jesus inaugurou. Não, ele falou todas as vezes, não indica tempo, nem é atemporal, não tem hora, não tem dia, é todas as vezes que você tiver desejo no coração de celebrar a Deus e engrandecer e publicar o que Jesus fez por você, você celebra a ceia, e pronto, né? Você não precisa voltar no tempo, então não tem conexão nesses termos, nós não precisamos celebrar Páscoa. Páscoa era uma coisa, não estou falando dos 10 mandamentos, porque mandamentos é uma coisa para o ser humano, né? Deus cobrou o sábado lá em Êxodo 16 e só foi dar a lei em Êxodo 20. Então o sábado já existiu antes da lei e vai existir para sempre. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É importante que a gente diga isso porque nós persistimos em querer fazer da ceia uma Páscoa. E são coisas distintas. Talvez um discernimento inadequado possa causar também danos, né? Porque o que Jesus fez por nós é infinitamente maior, superior do que aquilo que Deus fez para os judeus lá no cativeiro egípcio. Uma pessoa pode continuar escrava e ser salva como escrava. Então, se Deus não tira Israel do Egito, Deus daria outro jeito. Mas não tem outro jeito para aquilo que Jesus fez na cruz. Só a cruz, só o sangue dele, só o corpo dele, só uma vez na eternidade. O sacrifício de Jesus é poderoso o suficiente para nos resgatar da condenação eterna a que nós estávamos submetidos.
Páscoa é transitória, ela pode ter um símbolo, ela pode representar algo. Olha, assim como Deus libertou Israel do cativeiro egípcio, Deus libertou-nos do pecado. Irmãos, isso é querer comparar algo extremamente limitado e pequeno com algo infinitamente superior e infinito. O incomparável não pode ser submetido ou condicionado àquilo que representa a Páscoa. Então, a Páscoa ela pode sim trazer alguma lembrança, vagas lembranças do que aquilo que Jesus fez no Calvário. Mas elas não são a mesma coisa. Então, por isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós assim, olha, se eu comer inadequadamente, se eu beber inadequadamente, eu preciso tomar cuidado, porque isso pode trazer uma condenação eterna para mim. 1 Coríntios 11, 29. O outro aspecto é o que Jesus disse, eu já falei disso, na conexão. Lavar os pés, né, nos traz para a proximidade um com o outro. E ele diz no texto que o pastor Antônio Carlos leu, é o verso 17, pastor? Se você sabe agora essas coisas, você só poderá ser feliz se você a fizer. Ou seja, não basta eu ter um monte de teoria a respeito do lava-pés se eu não praticar. Então é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos lavar os pés uns aos outros, né? Para que nós tenhamos parte com Cristo e tenhamos parte com os irmãos, porque nós desejamos fazer isso, né? Nós queremos fazer isso, porque afinal de contas nós somos uma mesma massa, o mesmo pão, nós somos o mesmo corpo, nós somos a igreja do Senhor.